Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma Formação Política Básica. Tá? Hoje, aqui com o pessoal na sala do Meet para o debate. Um dia triste para nós. Hoje faleceu o lutador, o José Mujica, ex-presidente do Uruguai. Passei a tarde lembrando, né, que nós tivemos aí um momento no início do século XX, de vários governos progressistas na América Latina, né? Mujica, Evo Morales, na Venezuela tinha o Hugo Chávez, o Lula, e hoje a gente está em um período mais difícil, mas com certeza a gente vai virar esse jogo. Bom, o tema de hoje, gente, é a fumaça branca saiu e a Igreja Católica tem um novo Papa. Do legado de Francisco a Leão XIV, uma conjuntura eclesial para o grito dos pobres. Para debater conosco, a gente convidou o professor Romero Venâncio. O professor é associado da Universidade Federal de Sergipe desde 1998, graduado em Teologia pelo ITER e graduado em Filosofia e mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Doutor em Filosofia pela Unidade Federal de Pernambuco, pesquisador em pensamento católico no Brasil. Quero agradecer bastante a presença do professor Venâncio aqui, professor Romero Venâncio, dizer que o conheci no grupo de WhatsApp da Teologia da Libertação, daí passei a acompanhar as suas lives no Instagram, é uma pessoa que eu passei a admirar bastante e fico muito feliz de tê-lo conosco aqui, professor. Professor, a gente vem aí debatendo, né? O Papa Francisco faleceu, esse é o fim de todos nós, né? Ou pelo menos na parte aqui, né, que a gente está, e agora assume um novo Papa. Quais são as perspectivas? As pessoas estavam bastante empolgadas com essa mudança, né, do Bento XVI para o Francisco. Será que vai haver essa mesma linha? A gente vai debater de tudo um pouco hoje aqui. Queria agradecer sua presença e passar a bola para você. Muito obrigado, Romero. Muito bem. Boa noite a todos e todas aqui. O som está bom, Rodrigo? Está bom, tranquilo. Olha, o meu tema é esse, né, que vocês já receberam aí. Eu queria só lembrar, obviamente, o dia, mais uma vez, reforçar a lembrança de Rodrigo, né? A morte hoje do Pepe Mujica, nesse 13 de maio, e no dia 21 de abril, a morte do Papa Francisco. Né? Duas figuras emblemáticas na América Latina. Né? Então, 2025 é um ano em que perdemos duas grandes figuras da América Latina. Né? Isso não é pouco, não é pouco. Né? Então, eu queria, de certa forma, lembrar isso. Eu acho que é importante a gente ter essa lembrança. Duas figuras exemplares, né, na história do pensamento político e religioso latino-americano. Veja, eu tenho sempre feito o seguinte, um breve balanço do papado de Francisco, do Papa Francisco, Mário Jorge Bergoglio, o argentino, e colocado alguns pontos ainda iniciais sobre o papado de Leão XIV. Por que alguns pontos? Porque falta uma coisa fundamental do papado dele, que é um primeiro documento oficial. Olha, desde o século XIX, quando um Papa assume, principalmente a partir do Papa Pio IX, que uma marca do papado é o seu primeiro documento. O seu primeiro documento é um pouco a ideia do que vai ser esse papado. Né? O que nós temos do Papa Leão XIV é basicamente um discurso breve que ele fez quando foi apresentado, né, no dia 8, como já eleito Papa, depois a sua missa, um dia após, no dia 9, pela manhã, em que ele faz uma pregação que vale a pena refletir sobre ela, e a sua entrevista ontem. Ontem ele deu uma entrevista, fez um pequeno discurso de 10 minutos, e concedeu uma entrevista num evento para comunicadores, jornalistas, etc. Então, é isso que nós temos. Falta ainda uma carta, ou propriamente uma encíclica, que é um documento mais robusto, né, de um Papa. Então, antes de entrar no Papa Leão XIV, nesse momento, por conta até do... o Papa Francisco morreu no dia 21 de abril.
Então, até 21 de abril, nós estávamos, pelo menos quem é católico ou quem se interessa por conjuntura religiosa, sobre o papado de Francisco. Foi um papado que, eu diria que daqui a uma década, nós teremos com nitidez o impacto desse papado dentro da Igreja Católica Romana. Não é? Eu arrisco dizer que foi um dos melhores papas de toda a história do papado. São 267 papas, não é? Se considerarmos o apóstolo Pedro. Dos 267 papas, o Francisco será um dos melhores de toda a história do papado da igreja. Né? E só lamento que ele tenha ficado 12 anos. João Paulo II ficou basicamente o dobro dele. Né? Mas foram 12 anos de um impacto já no início. Veja, ele assume em março de 2013, né? Um ano muito sintomático para o Brasil, porque foi o ano daquela jornada de junho, e o ano em que assume o Papa Francisco, no momento de profunda crise da igreja. Né? Fazia muito tempo que um Papa não renunciava. E o Papa Francisco herdou a igreja de uma renúncia, né, do Papa Bento XVI, que tinha sido um cardeal com grande poder na igreja desde 1981, quando ele assume a Congregação para a Doutrina da Fé. Né? Então, a Igreja Católica que o Papa Francisco herdou foi a Igreja Católica moldada pelo Papa João Paulo II e pelo cardeal Ratzinger. Né? Os dois papas, Bento XVI e João Paulo II, nomearam boa parte dos bispos que temos hoje, reformaram os seminários, já adianto, para pior, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu tenho dito e não é segredo para ninguém. O Brasil hoje tem um dos piores cleros na América Latina. O clero é padre, né? Nós temos hoje um grupo de padres muito ruins em todo o Brasil. Padres conservadores, padres fracos intelectualmente, padres sem rumo. Para você ter uma ideia, nós temos padre que vive a cata de boneco reborn, por exemplo. Nós temos padre hoje que não tem o menor rumo para a vida. Nós temos um clero hoje de um reacionarismo doentio, de um reacionarismo primitivo, de um reacionarismo fraco. Veja, eu não estou falando daqueles conservadores que a igreja sempre teve, que eram preparados. Então, assim, nós temos hoje um clero do Brasil que não tem projeto nenhum. É uma coisa rara na história do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Católica do Brasil ela é a maior da América Latina. Para vocês terem uma ideia, proporcionalmente a gente só perde para os filipinos, viu? Porque os filipinos é quase 80% de católicos. Tirando os filipinos, a Igreja Católica no Brasil ela ainda tem um peso muito grande. Então, assim, um episcopado relativamente fraco, Para você ter uma ideia, o critério é o período de Bolsonaro. Né? O que foi a Igreja Católica no período de Bolsonaro, minha gente? O que foi a Igreja Católica no período de Bolsonaro? É uma coisa assustadora, né? Então, assim, o Papa Francisco, ele foi um bálsamo na igreja. O Papa Francisco, eu vou dizer o que eu já disse publicamente, já escrevi sobre isso. O Papa Francisco foi melhor do que a igreja. Isso é um fenômeno raro na história da igreja. Na história da igreja, o povo é melhor do que o Papa. Viveu-se um fenômeno inverso recentemente. O Papa era melhor do que a igreja. Tem uma jornalista chamada Andrea Dipp. É uma jornalista que trabalha em Brasília e ela escreve sobre religião, sobre pentecostalismo, sobre bancada evangélica e tal. Andrea Dipp. Ela também estuda catolicismo. Ela escreveu um artigo muito bonito, acho que para a revista, se eu não me engano, The Intercept Brasil. Ela diz assim, o título do artigo: o Papa humanizou o papado. O Papa Francisco humanizou o papado, não a igreja. Eu acho que faz sentido o que ela diz. O Papa Francisco humanizou o papado, não a igreja. Por quê? Porque o Papa Francisco era melhor do que a igreja. Vamos lá, aí você pode dizer, Romero, você está só adjetivando. Vamos entrar concretamente como e por que o Papa Francisco foi melhor do que a igreja. Por duas razões. Por uma razão interna à igreja e por uma razão externa à igreja. Por razão interna à igreja. O Papa Francisco, ele fez reformas que só quem é católico e acompanha a igreja sabe que ele fez. Ele fez reforma muito séria. Ele reformou o Banco do Vaticano, que é um problema na igreja. Esse banco é marcado por mafiosos, por desvio, por corrupção. Esse banco é um problema na história do Vaticano. Esse banco está envolvido, possivelmente, no assassinato de um Papa, só para ter uma ideia.
né? Até hoje tem um jornalista inglês chamado David Yallop. Esse cara escreveu um livro em 83 para provar que o Papa João Paulo I foi assassinado por uma máfia que estava no Banco do Vaticano. Então, assim, o Papa reformou esse banco, entregou o banco na mão de administradores e economistas e tirou alguns cardeais, inclusive um brasileiro, cardeal de São Paulo. O Papa renovou os dicastérios, inclusive um dos dicastérios, ele colocou uma freira, é o primeiro Papa a colocar uma mulher à frente de um dicastério, que só era homem e bispo. O Papa Francisco, ele mudou a face dos cardeais, ele foi o Papa que mais nomeou cardeais na história da Igreja. Ele chegou a nomear 108 cardeais, dos 135 votantes, né? Então, assim, o Papa Francisco, ele viajou para países estratégicos. O Papa Francisco abriu o diálogo, a experiência do diálogo interreligioso, ele conseguiu passar todos os papas em termos de diálogo interreligioso, a ponto de se encontrar numa mesquita com um xiita. O primeiro papa a dar a mão a um xiita. O primeiro papa a tirar os sapatos para entrar numa mesquita, né? O primeiro papa a defender ardorosamente a luta palestina. Ele morreu falando dos palestinos e das crianças que estão sendo massacradas por esse genocídio que está sofrendo o povo palestino. Então, assim, internamente o Papa foi extraordinário. Agora, externamente, ele foi um estadista. Eu diria que o Papa era mais conhecido por estadista. Para vocês terem uma ideia, quando o Papa morreu, a comoção foi internacional. Internacional. Esse Papa comoveu internacionalmente. A ponto de ateus se compadecerem mais do que religiosos. Ateus lamentar mais do que religiosos. Mais do que católico, inclusive, né? Então, assim, o Papa Francisco, ele foi o maior estadista da Europa nos últimos 10 anos. Ninguém que está nessa sala consegue imaginar um grande estadista da Europa. Lembrar, quem é o presidente da Alemanha? Não sei se alguém lembra aqui. Quem é o presidente da França? Quem é que governa a Itália mesmo hoje? Né? Quem é que governa a Hungria? Quem é que governa a Dinamarca? O Papa Francisco era o único grande estadista da Europa. Falava, defendia imigrantes, falou contra a xenofobia e contra o racismo, né? Criticou o neoliberalismo e esse capitalismo selvagem, né? Defendeu a paz, defendeu os palestinos. É impressionante isso. Absolutamente impressionante. Impressionante. Então, assim, ele é um Papa que deixa um legado muito grande para o seu sucessor. Muito grande. Muito grande. E, assim, a gente só vai ter a dimensão desse Papa daqui a uns 10 anos. Eu estou acabando de ler uma autobiografia dele, que é a coisa mais bonita do mundo. É emocionante aqui. Estou acabando de ler esse livro aqui. Esse livro, ele encerrou em 2024, quando começou a adoecer, né? Ele vinha escrevendo essa biografia. Ele escrevia muito, ele era um jesuíta, disciplinado, um homem de profunda oração e tal. E ele vinha escrevendo esse diário aos poucos. Era meio que um diário, virou uma autobiografia, né? Ele encerrou, fechou, foi publicado inicialmente na Itália, depois em espanhol, e agora foi traduzido para o português. Foi traduzido faz 3 semanas, um pouquinho antes da morte dele, né? Então, é impressionante. Você pega, um pouco ele tratando da formação dele, família, formação, migração, seminário, os jesuítas, a condição dele de bispo auxiliar, depois bispo titular, cardeal, papa, muito interessante. Muito, 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 muito interessante. É uma figura absolutamente rara na igreja. Ora, esse homem deixa um legado muito grande, e aí é difícil para o herdeiro dele. E aí eu entro para a segunda parte da minha fala para encerrar. O herdeiro dele chama-se Robert Francis Prevost, em inglês, né? É uma figura que nasceu em Chicago, e que em 1977, formado em matemática, ele entra para a congregação dos agustinianos de Chicago. É a sede, inclusive, dos agustinianos nas Américas, né? É um grande convento que eles têm lá. Ele se forma, ele faz filosofia e teologia, em 82 ele é ordenado padre, em Roma, né? A partir de 82 ele não volta mais para os Estados Unidos. Então, basicamente, a casa dele vai ser o Peru e depois Roma. Então, ele fica basicamente entre o Peru e Roma. Ele vai ser provincial dos agostinianos, um tempo, breve tempo, né? Ele vai ser provincial. Depois, ele vai trabalhar como missionário em Chiclayo, em Lima primeiro, depois Chiclayo, no interior do Peru. Lá ele vai ser bispo auxiliar.
depois ele será bispo titular até 2019, e de 2019 em diante, ele é chamado pelo Papa Francisco, aí começa a carreira dele. Ele é chamado pelo Papa Francisco para assumir a congregação do clero, ele assume por um tempo, depois ele é nomeado para a congregação dos bispos, que é o dicastério dos bispos, que é um dos 3 ou 4 cargos mais importantes do Vaticano, e um ano depois ele é nomeado cardeal. Ele é o cardeal mais jovem de todos esses que estavam lá. Ele é nomeado cardeal em setembro de 2023. E ele é nomeado pelo Papa Francisco. Então, ele fez uma carreira meteórica com o Papa Francisco. Né? Agora, ele digamos assim, muito diferente em termos de estilo, personalidade em relação ao Papa Francisco. Muito. Bergoglio e ele são muito diferentes. Ele é mais fechado, mais tímido. Não é? Ele tem menos inserção popular do que tinha o Papa Francisco. Não é? E ele é uma figura que tem uma formação acadêmica muito sólida, né? Um cara que chegou a doutorado, ele tem doutorado em direito canônico, estudou o conceito de ordem na obra de Santo Agostinho, é um agostiniano, não é? Digamos assim, identitário, entre aspas, e é uma figura que ele é um moderado. Então, assim, o Papa Leão XIII é um moderado, em tudo, até o nome que ele escolheu. Né? O Papa Leão XIV escolheu homenagear Leão XIII. Né? Eu estou aqui com o principal documento de Leão XIII, que é a Rerum Novarum. Leão XIII, em 1891, escreve um documento que vai inaugurar a chamada doutrina social da Igreja. Leão XIII era um homem que tinha interesses modernos na Igreja, queria modernizar a Igreja, porque ele sucede um dos papas mais fechados da Igreja, que foi Pio IX, não é? E Pio IX encalacrou a Igreja. Não é? Calacrou e colocou a Igreja em escândalos, inclusive. Escândalo. Pio IX pesa sobre ele o sequestro de uma criança judia, por exemplo. Edgardo, o nome do menino. Para quem quiser conhecer essa história, tem um filme chamado O Sequestro do Papa, de Marco Bellocchio, um filme do ano passado. Então, assim, ele herdou de Pio IX, Pio XIII, um papado muito fechado. E o Papa Leão XIII, ele tinha desejos de dialogar com o movimento operário, de abrir, digamos assim, um pouco a igreja. Agora, ele para dentro é um Papa muito conservador, né? O Papa Leão XIII, não é? Que é exatamente o Papa que é homenageado por Leão XIV. Então, Leão XIV, nós podemos saber dele pelo menos 3 coisas. Primeiro, o discurso que ele fez quando anunciou, no dia 8/5, quando ele se tornou Papa, ele faz um discurso sintomático, né? Em italiano, em latim a saudação, em italiano um pedaço do discurso, em espanhol outro. Ele não falou inglês, o que chamou muita atenção de muita gente, porque ele é de origem americana, ele nasceu nos Estados Unidos. Então, assim, e ele insistiu num ponto que é importante ligá-lo ao Papa Francisco. Ele citou Francisco 2 vezes e citou a palavra sinodal, que é o medo da extrema-direita católica. Né? A direita católica odeia a palavra sinodalidade. Né? Sinodalidade é uma retomada do Concílio Vaticano II e, ao mesmo tempo, uma abertura da igreja para espaço mais democrático, que era o sonho do Papa Francisco. O Papa Francisco só não fez mais por causa da igreja. Segundo, na missa da manhã da sexta, dia 9, ele faz um discurso só para os cardeais, a partir do Evangelho de Mateus, muito preocupado com questões internas da igreja. Notório isso, notório, falando em autoridade, tal, falando em identidade católica, etc. Tal. Então, o segundo discurso dele já foi mais recuado. Não é? E a primeira entrevista dele, que foi ontem, eu fiz questão de ver, está aqui gravado. Ironicamente, foi quem gravou essa entrevista, foi um grupo de direita no Brasil, horroroso, chamado Brasil Paralelo, um horror. O Brasil Paralelo foi quem gravou a entrevista do Papa. E lá era uma entrevista em que ele ia encontrar-se com pessoas do campo da comunicação. Então, há uma coisa que, para mim, eu vou terminar com isso, né? É uma coisa muito forte desse Papa, ele é muito preocupado com o tema das comunicações. Será o tema-chave dele. Na minha opinião, será um dos pilares do papado de Leão XIV, será o tema das comunicações. Ele conhece, ele está interessado, ele falou de internet, ele falou de inteligência artificial, ele falou da relação ética com a comunicação, não é? Ele criticou fake news. De certa forma, é um Papa que está antenado com uma das questões graves, né, do mundo. Por fim, eu tenho preocupações sobre a pauta da moral sexual nele.
ele falou de ideologia de gênero, ele é contra a união de pessoas do mesmo sexo, ele tem um certo preconceito com homossexuais, é um problema, entendeu? Então, assim, a pauta da moral sexual, se ele continua na pegada de cardeal, de bispo em Chiclayo e cardeal em Roma, ele será um papa relativamente recuado, né? E tem problemas com a pauta LGBTQIA+. É isso por enquanto. Eu espero que ele escreva um documento, né, para se firmar, não é? E para terminar, uma coisa que me desagradou muito, estou pensando em escrever sobre isso e tal. Eu encontrei um vídeo dele de 2022. Eu estou com ele aqui no meu computador. Ele homenageando um padre chamado José Maria Escrivá, não sei se vocês conhecem. Zé Maria Escrivá é fundador da Opus Dei. O Papa faz um elogio ao Opus Dei. Nossa Senhora, ele era bispo, isso é 2022. Ele era bispo em Chiclayo, ele era bispo no Peru. Nossa, ele faz um elogio ao Opus Dei, Zé Maria Escrivá, eu fiquei muito triste com isso. Não sei se vocês conhecem a Opus Dei, ou se alguém aqui é da Opus Dei. Tem alguém aqui da sala que é da Opus Dei? Não sei se alguém aqui é da Opus Dei. Mas olha, vou lhe contar, meu amigo, é triste. Ele fazendo homenagem a Zé Maria Escrivá, que é um santo do ordinário, a obra de Deus, não sei o que. Nossa, mãe. Veja, isso em 2022. 3 anos depois, esse homem é papa. 2 anos depois, ele é cardeal. É isso, eu não tenho muito o que dizer sobre ele. Eu disse isso num ambiente público. Roberto, você está muito pessimista. Não, eu não sou pessimista. Eu vou deixar claro aqui, não sou pessimista. É que eu acho que eu não gosto de forçar a barra quando não tenho o que forçar. Eu não vou criar ilusões. Se é uma coisa que eu não jogo, é com ilusões. Eu acho que ilusão não leva ninguém para frente. Ilusão não ajuda ninguém em nada. Tal. Então, assim, tá aí, se vocês quiserem, eu posso passar esse vídeo. Eu estou com ele aqui. Né? É um vídeo curto, de 10 minutos. É uma pregação dele, numa missa, inclusive. De 10 minutos, homenageando Zé Maria Escrivá. Pronto, é isso. Não é? Eu posso parar aqui para a gente conversar, porque eu estou muito atento para o primeiro documento que ele lançar, aí me interessa muito. É isso, minha gente, muito obrigado pela paciência, e a gente pode conversar agora, tá certo, Rodrigo? Fique imensamente à vontade. Muito obrigado, professor Romero, obrigado mesmo pela abertura aqui. Realmente, né, aquela velha frase, de onde menos se espera, daí que não sai nada, né? Então é melhor a gente acompanhar, né? Eu vou abrir aqui, pessoal. Eu acho que o vídeo a gente Rodrigo, deixa daí a hora de terminar. O vídeo. É que são 10 minutos, Timóteo. Vamos inverter. A gente faz o debate e depois ajudaria o debate, né? Vocês encontraram o vídeo aí? Não, quer passar, professor? Não, eu não sei passar não, mas eu vou lhe dizer, você pode pegar no YouTube, vou dizer o título. O título é O Bispo Roberto Prevost, tracinho, Homilia San José Maria Escrivá, 2022. Eu posso lhe enviar aqui, eu não sei se de ele, eu não sou bom nesses meios aqui, eu não sou bom. Eu sou ajudado de vez em quando por uma moça que está aqui chamada Hélida Nascimento, essa é craque, essa sabe de tudo, eu sou um discípulo dela. Eu não sou. Como é que é o nome mesmo do vídeo? O nome do vídeo é O Bispo Roberto Prevost, aí tracinho, homilia San José Maria, tudo junto, San José Maria Escrivá, 2022. É um vídeo de 9 minutos e 50, em espanhol, tá certo? Ele não tem legenda, é um vídeo em espanhol. Mas é um espanhol facílimo, o Papa fala muito bem espanhol. O Bispo Roberto Prevost, homilia San José Maria Escrivá, 2022. Está aqui no YouTube, Achei. eu estou com ele aqui no YouTube. Pronto, é esse vídeo aí. 9 minutos e 50. Então. Vamos passar, em espanhol, gente, tá ótimo. Eu, sinceramente, foi a minha grande decepção com o Papa. Aí quero que todos vejam. Então. Agora, eu não sei se todos conhecem a Opus Dei, porque se você não conhece a Opus Dei, não vai entender nada. Não sei se todos aqui, conhece, ninguém... É de direita. Queridos hermanos y hermanas, saludo muy cordialmente a todos ustedes en esta noche, los sacerdotes que concelebran conmigo, al doctor Hugo Calienes, a quien debo un agradecimiento sobre un detalle que se agradece mucho anoche.
para la comunidad de sacerdotes en el obispado, la directora del Colegio Ceibos, que también está con nosotros, padres, madres de familia. Me da mucho gusto encontrar también a alumnos de los dos colegios. Me siento un poco obligado a hablar en inglés un poco, porque ellos hablan inglés mejor que yo, pero pues intentaremos. Pero pues intentaremos comunicarnos en el idioma común. A todos los amigos presentes, devotos de San José María, con gran alegría que nos reunimos en esta noche para celebrar y dar gracias a Dios por el don que ha concedido a la Iglesia en la persona de San José María, conocido, como saben ustedes muy bien, el santo de lo ordinario. Las tres lecturas que acabamos de escuchar nos invitan a reflexionar sobre alguna de las enseñanzas más importantes del legado de San José María: la santificación del trabajo, la filiación divina del cristiano y el apostolado. La primera lectura, tomada del Génesis, muestra que el ser humano fue creado por Dios de la arcilla del suelo y colocado en el Edén para trabajarlo y cultivarlo. El don del trabajo aparece desde el primer momento de la existencia del hombre sobre la tierra. A él le toca hacer las veces de representante de Dios, pues es su imagen y semejanza en el cuidado de la creación. El hombre es presentado como administrador del jardín del Edén. Es en el trabajo bien realizado donde el hombre se convierte en el signo visible de la providencia de Dios, que manifiesta su cuidado amoroso por la creación. Esto es lo que San José María predicó constantemente. El trabajo ordinario es lugar de encuentro con Dios. Es lugar de santificación para uno mismo y para los demás. Encontrar a Dios en nuestras labores profesionales cotidianas exige, por tanto, realizar nuestro trabajo con la mayor exigencia y perfección para ofrecerlo al Señor como ofrenda agradable. De este modo, los agentes y beneficiarios de un trabajo santificado ven favoreciendo su desarrollo humano y sobrenatural. Se cumple lo que recordaba San José María: santificar el trabajo, santificarse en el trabajo, santificar a los demás con el trabajo. Luego la segunda lectura, que fue tomada de la carta de San Pablo a los romanos. Pues ese texto nos ha recordado la dignidad que tenemos todos. Somos hijos de Dios por adopción. La filiación divina es la base de toda la predicación de San José María. La conciencia de que somos hijos de Dios impulsa al cristiano a un total abandono en la providencia divina, a una total confianza y sencillez en el trato con Dios, en la oración diaria, un profundo sentido por la dignidad de todo ser humano y la fraternidad entre todos los hombres. Además, un amor cristiano al mundo y a las realidades creadas por Dios y un sereno optimismo. Vivir
convencidos de nuestra filiación divina, hace que queramos esforzarnos por vivir siempre unidos a nuestro Padre y busquemos siempre hacer su voluntad en el lugar donde Él nos ha puesto, en medio de nuestras ocupaciones diarias. En el ser hijos de Dios está el motivo de la alegría del cristiano. El cristiano nunca está solo. Se siente parte de la inmensa familia de los hijos de Dios. La filiación divina hace que valoremos aún más el inmenso don de la familia humana, cuna y escuela de la fe. La conciencia de ser hijos de Dios también nos ayuda a saber vivir las situaciones dolorosas de la vida. Cuando el cristiano encuentra la cruz en su camino, también se sabe hijo de Dios, sabe unirse a Cristo en la cruz, sabe ser crucificado con Él. Esa es una de las lecciones a veces más difíciles, más dolorosas que aprendemos en la vida. Pero quizás este año, en esta celebración, más que nunca, después de los largos 2 años de la pandemia, tantas familias afligidas por la enfermedad, por la muerte, por otras formas de sufrimiento, pues hemos aprendido algo más de lo que significa sabernos unidos a Cristo en el sufrimiento y en la cruz. El Evangelio, pues ahí está Jesús que invita a los apóstoles a una nueva misión: ser pescadores de hombres, hacer a los demás partícipes de la felicidad de haberse encontrado con el Maestro. Nuestro Señor dio un nuevo sentido al trabajo que los apóstoles hacían normalmente. Es interesante, quizás un desafío grande para nosotros, reflexionar sobre el comienzo de esta nueva misión que Cristo da a los apóstoles. Cuando dice a Pedro, rema mar adentro, y la primera reacción de Pedro es dudar, protestar, resistir la palabra del Señor. Algo muy humano, de hecho, algo que nosotros también quizás hacemos en nuestra vida. Y sin embargo, Pedro, reconociéndose pecador, escuchó, confió, respondió con su debilidad humana, pero al final confiando en la palabra de Jesucristo. Jesús nos llama a nosotros igualmente a servir, a amar, a dar nuestras vidas en servicio a los demás. A esto mismo estamos llamados todos, como lo recordaba San José María. Ganar almas para Cristo en medio del trabajo diario, hacer que los demás encuentren a Cristo y se unan a Él en el día a día. Sea en el colegio, sea en el trabajo de ser profesores o en el trabajo de ser estudiantes, sea en el trabajo que cada uno desarrolla, pues todos estamos llamados a ser santos y a compartir a través de nuestro testimonio de vida la fe, esta devoción, este deseo de seguir a Jesucristo, de confiar siempre en Él, a pesar de las dificultades. Esta celebración en honor a San José María Escrivá ayude a todos nosotros a responder confiando en el Señor, ofreciendo servir, imitando el ejemplo de Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir. Assim sea. Vamos lá, então, pessoal. Para fazer as inscrições aí para a fala, pode erguer a mãozinha ali, tá? Já tem uma pergunta aqui.
uma das maiores, do Brito Sociologia, uma das maiores chagas, deixa eu abrir aqui as mensagens, da igreja aqui no Brasil e também nos Estados Unidos é o racismo. Será que ele terá coragem de tocar nessa ferida aberta, de forma explícita? E a Elizabeth escreveu, o Leão IV também fez um discurso forte contra as guerras domingo de manhã na praça, Leão XIV, né? São Pedro. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Senão também eu que não costumo fazer, vou começar fazendo, e vocês podem erguer a mãozinha aqui, ó, tá? E aí se inscrever. Tá? Eu tenho essa primeira pergunta, se ele vai enfrentar a questão do racismo. Cláudio Timóteo levantou, pode passar na minha frente, Cláudio, pode falar. Alô? Alô, tá dando para ouvir? Pode falar. Bom, eu sou meio crítico à religião, né? Mas a gente sente a diferença quando tem uma política religiosa que acaba interferindo, inclusive, nas lutas, no dia a dia, na sociedade, né? Se pegar na década de 80, a Igreja Católica tinha um posicionamento, criava unidade de ação, se achava pastoral operária, se achava organização dos jovens dentro da igreja, mais voltada a um campo progressivo, né? De lá para cá a gente viu a maioria dos padres indo para o campo da direita, raras exceções, né? Como o padre João Caruana, que militou com nós lá em Sarandi, né, Rodrigo? E outros padres também que tiveram posições de esquerda, mas uma boa parte fica tudo no muro. E a direita cresceu, tanto no campo evangélico, devastador, como no campo, inclusive, da Igreja Católica, né? Eu fico preocupado com a mudança. Veio de um Papa que tinha um posicionamento público, mas também não trabalhou internamente dentro da estrutura da igreja para mudar a característica dos padres, que a maioria, ao meu ver, tem um perfil de direita, né? Não tem um perfil de debate de sociedade. Padres como João Caruana são muito poucos no campo, no todo da igreja, né? Que tem coragem de pôr o dedo na ferida, né? E apoiar as lutas. Mas que já faleceu, né? Foi um grande lutador. E se esse padre tiver um perfil de direita, né, pelo que eu vi, Opus Dei, né, para mim é uma estrutura totalmente racista, tem a simbologia da direita naquilo que é o que tem de pior, né? Pelo que foi colocado também pelo palestrante, colocou também que ele tem um posicionamento contra a questão de gênero, né? LGBTQIA+, dos direitos das pessoas poderem viver a sua vida de uma forma tranquila, né? São características do campo da direita. E essa é a minha pergunta. Será que vamos ter um Papa de direita que vai fazer refluir ainda mais os debates dentro da Igreja Católica das questões sociais? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Timóteo. Eu vou aproveitar e fazer uma também, professor Romero, daí você faz esse bloco de 3 e a gente depois abre mais um bloco aí também para o pessoal perguntar. Que você me chamou bastante atenção, você coloca a questão do Papa Francisco, né, de ter sido o melhor, ou talvez um dos melhores papados que a Igreja Católica já teve. E depois você coloca também o momento que o Brasil vive, né, que nós já tivemos, né, padres de direita, mas preparados, né, padres conservadores, mas preparados, e agora nós temos aí esse pior momento, né, com grupos de extrema direita, às vezes, grupos de direita que disputam um espaço, que não são nada carismáticos, né, mas que, juntamente com toda aquela conjuntura do Papa João Paulo, que fez o ataque, né, ao campo progressista dentro da Igreja Católica, eles crescem, né? E assim a gente vê na política também, né? Os deputados estaduais, federais, vereadores da extrema-direita, a grande maioria são muito despreparados, né? E nós tínhamos debates entre
a centro-esquerda e a centro-direita, ou a esquerda e a direita, vamos pegar aí a época Lula e FHC, que eram debates embasados. Podemos não concordar com aquela linha política neoliberal, mas eram embasados. Então, isso é um reflexo, né, da sociedade que vem sendo colocado na igreja. Eu não sei se você pode me responder sobre isso, mas eu queria fazer essa pergunta. Por quê? Porque o crescimento da ultradireita não é só no Brasil. Esse despreparo não é só no Brasil. E como que está a Igreja Católica no resto do mundo? Existe também esse crescimento da extrema-direita? A vitória desse Papa mostra que não, que ele está isolado em um canto. Eu queria que você colocasse um pouco dessa questão internacional da Igreja. E dentro do que o Timóteo falou, se há uma perspectiva, não precisa ser no mesmo formato, mas de reconstrução das comunidades eclesiais de base, para que a gente possa ter um movimento de base também no Brasil. Muito bem. Tranquilo. Estão ouvindo? Rodrigo, tranquilo? Olha, primeiro, veja, eu volto a dizer assim, esse Papa é um moderado. Eu não diria que ele é de direita ainda, eu quero ver o primeiro documento dele. Ele não tem a formação do Papa Francisco, ele não vem da teologia da libertação, não vem. Isso aí está... e acho que foi provável um Papa que viesse da teologia da libertação. Veja, ele está no Peru, ele trabalhou muito tempo no Peru. O Peru é a terra do grande teólogo da teologia da libertação, o Gustavo Gutiérrez, em Lima. Por exemplo, ele chega no Peru final dos anos 70. Gustavo Gutiérrez estava em Lima, trabalhando em Lima. Não consta que ele tenha relação com Gustavo Gutiérrez, não sei, eu não vejo nada. Não é? Agora, ele é uma figura nitidamente moderada. Vocês viram ele falando. Ele é desse jeito que vocês viram aí. Né? Se você observar o discurso dele, né, que é um discurso bem sintomático, ele divide o discurso dele bem organizado em 3 partes. Ele vai falar do trabalho, o trabalho como uma vocação cristã, depois a filiação divina, depois o apostolado, que é a síntese da Opus Dei. Os pobres não aparecem, luta não aparece, ele só faz uma referência en passant à pandemia, pronto. Veja, eu vi esse vídeo 2 vezes, assim, para situar, para não ser injusto com o bispo e agora Papa, né? Então, assim, ele é um homem nitidamente moderado. Moderado no tom de voz, moderado na visão política do mundo. Eu não o colocaria na direita, porque a direita católica, ela é uma coisa muito virulenta, muito violenta, e, ao mesmo tempo, ela é reacionária. Esse Papa, ele quer dialogar com o mundo moderno. Ele não é um reacionário. Não é. Eu não vou, porque aí eu acho que seria exagerar um pouco. Com relação à Igreja do Brasil, e obviamente no mundo, Rodrigo, veja, a Igreja no Brasil, ela vive uma profunda transformação e divisão por conta do papado de João Paulo II e Bento XVI. Há um padre, eu não sei se ele está no Paraná, mas ele morou um tempo no Paraná, não é, chamado Agenor Brighenti. Esse padre, ele fez uma pesquisa empírica com o clero brasileiro. Ele escreveu 2 livros. O livro mais famoso dele é O Novo Rosto do Clero. Eu li esse livro com muita atenção. Esse livro tem uns 3 anos de publicado, foi publicado pela Editora Voz. Esse homem fez uma pesquisa extraordinária sobre o clero brasileiro. Não é? Ele andou por várias dioceses, vários seminários, ele discutiu, ele apresentou a formação, o lugar social do clero, as leituras, etc, etc. Olha, é assustador no final. Assustador no final. O Brasil deve ter em torno de 17 mil padres. Você coloque aí nessa conta uns 10 mil de direita. É muito, minha gente, é muito. Olha, quando eu falo de direita, é padre simpático a Bolsonaro, é padre que vive dizendo nas mídias que Lula é cachaceiro, é padre que odeia pobre, é padre que adora carro de luxo, adora celular de luxo, adora vida de classe média. É um clero de mentalidade de classe média. Esse é o clero brasileiro. Assim, aqueles padres que faziam trabalho de base, aqueles padres que estavam nas lutas sociais, esses padres basicamente estão desaparecendo. Esses padres que tiveram uma formação teológica ligada à teologia da libertação, esses padres, na verdade, eles são minoria hoje na igreja.
né? A maioria da igreja é aqueles padres que adoram andar de batina preta, que adora usar vestes pomposas, adora ter uma vida de classe média, adora rico, rico. Vamos ser sinceros. É padre altamente desinformado, é padre que basicamente não lê, é padre que vive no TikTok. O modelo do clero brasileiro é um dos piores da história do Brasil. Eu disse isso uma vez numa palestra, teve uns padres que ficaram revoltados. Eu disse, cara, então discorde de mim, apresenta o padre. Mostre onde é que eles estão, entendeu? Porque os que eu estudo e onde eu vivo é tudo isso que eu estou dizendo. Não é? E a eleição de 2018 ela foi sintomática, entendeu? Assim, o antipetismo, o anticomunismo, essa coisa de ideologia de gênero, o marxismo cultural. Cara, isso é um discurso do clero. É um clero formado a partir de Olavo de Carvalho, para resumir essa história. É um clero formado a partir de Olavo de Carvalho. Agora, veja, é todo mundo? Não. Eu diria que tem uns 4 mil padres espalhados aí pelo Brasil, que é de esquerda mesmo, que está apoiando o MST, que está nas lutas sociais, que está nas periferias. Aqui, onde eu estou, na Arquidiocese de Aracaju, de 32 padres, 3 padres de esquerda, 28 de direita mesmo, assim. Aqui tem um padre numa cidade chamada Laranjeiras, que é uma cidade grande. Esse padre, nas últimas eleições, ele fez um vídeo para dizer que Lula não tinha um dedo, que Lula era um cachaceiro, que que Lula ia fechar a igreja, né? Esse tipo de coisa. Isso é um padre dentro da igreja fazendo esse vídeo, expondo no YouTube. Daqui de onde eu estou. Então é isso. Agora, no mundo, eu diria que a coisa não é igual ao Brasil, né? No mundo aí varia muito, a coisa é desigual e combinada, né? Eu diria que a Igreja Católica no mundo, ela ainda tem um peso significativo. E esse peso se deve ao Papa Francisco. O Papa Francisco, veja que paradoxo, o Papa Francisco aumentou o número de católicos. O papado de Francisco aumentou. O número de católicos estava caindo, inclusive assim, na América Latina, o Papa Francisco aumentou o número de católicos no mundo. Isso está registrado em jornal, documento, etc. Então, assim, a igreja no mundo, ela ainda tem um peso, a Igreja Católica Romana, porque ela está entre as 3, 4 maiores religiões monoteístas do mundo, entende? Agora, no caso brasileiro, é um recuo muito grande, não é? E não é só o clero, é também os bispos. Para vocês terem uma ideia, quem quiser testar, faça o teste que eu fiz. Tem um bispo que ele vive enfiado nessas redes digitais, e é um horror, chamado Dom Adair Guimarães. Ele é bispo de Formosa, em Goiás. Escutem esse bispo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. É um horror, uma coisa assim, inacreditável, entendeu? Isso, uma CNBB muito recuada, basta ver o período do governo Bolsonaro. Você não teve um grande documento da CNBB no pior período desse país, que foi o governo Bolsonaro, minha gente. O governo Bolsonaro empurrou o povo para morrer na pandemia, um governo corrupto, um governo miserável, um governo de cunho fascista, né? A CNBB basicamente ficou em cima do muro quase todo o tempo. Agora, um ou outro bispo se posiciona. A Igreja Católica tem um grande bispo, é pena que ele está no sertão da Bahia, né, chamado Dom Vicente Ferreira. Esse homem sabe usar as redes digitais, ele está no Instagram. Recomendo que acompanhe ele no Instagram. Dom Vicente Ferreira no Instagram. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. É isso. Romero, antes de passar para o Pablo e depois para o Antônio Carlos, aquela questão, será que o Papa Leão XIV vai botar o dedo na ferida do racismo? Olha, eu diria que não. Não agora. Agora, ele não é racista, isso, justiça seja feita. Ele, inclusive, não sei se vocês já olharam o perfil dele, é de cunho mestiço, né? Inclusive, é de cunho mestiço. Né? Então, ele não vai, não. Eu diria, olha, ele não vai adotar nenhuma bandeira polêmica por enquanto. Não vai. Ele não é o Papa Francisco, ele não vai adotar nenhuma bandeira polêmica. Ele não é, para mim, ele não é um racista. Agora, ele não vai assumir a causa do antirracismo, não vai. Ele não vai assumir a bandeira LGBT, não vai. Não é? Ele não vai defender a união de pessoas do mesmo sexo, não vai. Eu não tenho ilusão, entendeu? Ele vai defender a bandeira dos migrantes, ele vai se preocupar com os mais pobres, ele vai defender a paz, ele vai defender o que ele já vem defendendo. Mas ele não vai entrar em polêmicas por enquanto. E só entrará em polêmica se ele for pressionado, entendeu? É isso. Beleza. Pablo Freitas, está com você. Oi, boa noite. Eu sou professor de sociologia, não tenho religião, mas me interesso muito, minha família tem pessoas católicas,
E eu queria saber o seguinte do Romero, até vi que ele escreve, por coincidência recente, estava vendo um texto dele, e muito legal. Eu queria saber o seguinte, o Papa Francisco, ele declarou que Adão e Eva seriam boas metáforas para pensar as fake news. E não sei se exatamente por causa dessa declaração surgiu uma fake news que o Papa Francisco teria dito que Adão e Eva eram metáforas e que não existiria o fogo do inferno. Ou seja, algo que a gente está cansado de falar em relação a qualquer religião cristã, que não se deve fazer uma leitura literal, né, da Bíblia. Então, agora o atual Papa, o Leão, né, 14, ele disse sobre a IA que gostaria de pensar a partir da documento Rerum Novarum, né, do que o antecedeu, Leão XIII. Então, queria saber do Romero a opinião dele sobre isso, se ele acha que possa haver uma continuidade nesse sentido, dessa reflexão sobre fake news, né? Ou seja, se ele já quer pegar algo que já estava sendo pensado pelo Papa Francisco e trabalhar isso a partir da Rerum Novarum e da inteligência artificial no mundo do trabalho hoje. Muito obrigado, Pablo. Obrigado. Antônio Carlos? Estão me ouvindo? Tá? Sim. Boa noite, professor. Eu acho que, assim, o senhor falou muito do retrocesso que houve dos padres aqui no Brasil, né? E aí a gente tem que lembrar da Canção Nova, né? Que foi um grande, eu acho que foi um grande atraso que a Igreja Católica permitiu. E aí eu acho que o clero ele tem uma culpa nessa, uma parcela de culpa. O Papa Francisco, ele deu um chega para lá, né, nesse pessoal um pouco, né? Não sei dizer a proporção, mas a gente percebe que quando ele ia se orientar, ele chamava o pessoal da teologia da libertação, né? Até pelo histórico dele. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dessa relação desse novo Papa, se ele vai pegar essa linha da Canção Nova ou se ele vai mudar esse rumo, inclusive fazendo com que a própria igreja aqui no Brasil comece a repensar o seu formato, né? Porque existe estatística de que em 2030 os católicos vão diminuir e os protestantes vão aumentar, vai mudar essa correlação de força aqui no Brasil. Eu queria ouvir um pouco do senhor essa questão, se acha que o Papa Leão XIV ele vai dar alguma ajuda ou ele ou vai ficar nessa mesmice mesmo, e é como o senhor falou, né? Os padres popstar, os padres minando boneca rebole e por aí vai. É isso. Obrigado, Antônio Carlos. Não tem nenhuma pessoa inscrita, eu vou passar então para o professor Roberto. Muito bem. Pablo, ele coloca duas questões importantes, né? Veja, de fato, o Papa Francisco, ele usou o termo metáfora, é verdade. Ele não disse que Adão e Eva não existiu. O que ele disse é que Adão e Eva é uma metáfora, né?
Do ponto de vista, o Papa Francisco, ele tinha uma ótima formação bíblica, ótima formação bíblica. Ele era um jesuíta, um homem estudado, ele não era um irresponsável, não, ele era um homem estudado, né? Então, ele não tinha, aí eu vou resumir a coisa aqui, porque não dá para aprofundar muito. O Papa Francisco, ele não tinha uma leitura fundamentalista da Bíblia, o Papa Francisco não era um fundamentalista. Ele não tomava a Bíblia ao pé da letra, ponto, isso é um fato. Isso está nas suas cartas, né? Está nas suas cartas. Então, o Papa ele tinha uma leitura hermenêutica da Bíblia muito mediada, digamos assim, pela história. Isso era uma característica do Papa Francisco, não é? O Papa Francisco, ele deslocou uma coisa, a maior revolução que ele fez na igreja foi deslocar a doutrina social da igreja de temas de família e moral para temas políticos. Observe as cartas do Papa Francisco. O Papa Francisco, o seu segundo e mais importante documento foi a Laudato Si. Esse Papa, ele escreveu 3 grandes documentos sobre a maior problemática do mundo contemporâneo, que é a problemática ambiental. Ele escreveu 3 documentos, Laudato Si, Querida Amazônia e Laudate Deum. Nunca isso aconteceu na história da igreja, e acho que pouco provável que aconteça com Leão XIV. Ele escreveu 3 grandes documentos, esse Papa Francisco. Não é? Ele escreveu apenas um documento sobre família. Só um documento sobre família. Não é? Então, assim, é impressionante isso. De fato, é um Papa muito incomum, não é? Tal. E depois, a coisa das fake news. Quando ele veio a falecer, ele havia escrito um pequeno texto sobre inteligência artificial, fake news, aí ele parou. Significa dizer, seria o próximo documento do Papa, seria sobre fake news e inteligência artificial. Faleceu, né? O outro tem simpatia pelo tema, o atual, o Leão XIV, tem simpatia pelo tema. Agora, o Papa coloca o mundo do trabalho. Veja, o mundo do trabalho será o grande desafio desse papado. Olha, o mundo do trabalho, e eu não sei se o Papa Leão XIV vai estar à altura. O mundo do trabalho hoje é um mundo do trabalho destruído pelo capitalismo. O mundo do trabalho hoje é um mundo destruído pelas políticas neoliberais. O mundo do trabalho hoje é um mundo em que se está sendo destruído uma legislação em favor do trabalho. A legislação contemporânea, ela está voltando-se para o capital contra o trabalho. O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo. No mundo. Não é? Por exemplo, um desafio para o Papa pensar, e eu espero que ele pense nisso, é como evangelizar no mundo uberizado. Como evangelizar no mundo de aplicativos. O Papa tem que entender que a evangelização hoje, por exemplo, a classe trabalhadora hoje não é mais a classe trabalhadora que o próprio Papa Leão XIV conheceu. Não é mais a classe trabalhadora de Leão XIII também. A classe trabalhadora hoje está cada vez mais desprotegida, está cada vez mais acossada por ausência de uma legislação que a defenda, está cada vez mais individualizada, uberizada, está cada vez mais funcionando em modelo de aplicativo. Então, há uma transformação na classe trabalhadora mundial e brasileira. E a igreja cada vez mais perde o pé com essa classe trabalhadora. É isso, Pablo, que eu tenho a dizer. Eu espero que esse Papa tenha uma boa assessoria para não repetir esse discurso que a gente discutiu aqui. A visão que ele tem de trabalho desse discurso é absolutamente ingênua. É uma visão de trabalho absolutamente ingênua. Ele vivia numa bolha, o bispo, porque não existe aquele trabalho que ele fala, para justificar Zé Maria Escrivá e a Opus Dei. Agora, o Antônio Carlos, ele chama atenção para a Canção Nova, Renovação Carismática, etc. Eu diria que a Renovação Carismática Católica ela foi o início de combate à teologia da libertação. Ela foi o início de abertura para uma certa direita, mas, por incrível que pareça, tem coisa pior do que a Renovação Carismática, imagina. Tem coisa pior do que a Renovação Carismática, mesmo. Muito pior. Arautos do Evangelho, Centro Dom Bosco, Sede Vacantista. Nossa, a lista é grande de gente muito pior do que a Renovação Carismática. Agora, o problema é o seguinte, a Renovação Carismática, ela trazia para a igreja essa coisa de comunidade, essa coisa do louvor, essa coisa bem que a gente chamaria de carismática mesmo, né? Essa coisa de falar em língua e tal. Isso tudo foi a Renovação Carismática que trouxe. A Renovação Carismática é uma forma pentecostal dentro do catolicismo, né? Agora, o movimento pentecostal brasileiro ele é muito anterior à Renovação Carismática. A Renovação Carismática ela chega no Brasil em 1967, ela veio dos Estados Unidos. O pentecostalismo chega no Brasil em 1912.
A primeira igreja pentecostal é a Assembleia de Deus, depois a Congregação Cristã do Brasil. São as duas primeiras igrejas pentecostais no Brasil. Durante muito tempo, o pentecostalismo brasileiro era dessas duas igrejas. A partir dos anos 60, entra em cena uma nova igreja chamada Igreja Deus é Amor. Ela nasce ali por volta de 63, com um missionário chamado Davi Miranda. Esse Davi Miranda revolucionou o pentecostalismo brasileiro, porque ele começou a evangelizar pelo rádio. Ele é o primeiro a usar os meios de comunicação, sabiam disso? Chama-se Davi Miranda. A igreja nasceu no bairro do Brás, em São Paulo. Davi Miranda, ele comprou programas de rádio no Brasil inteiro e pedia para as pessoas colocarem um copo com água em cima do rádio. Ele fazia todo um culto, uma pregação, e depois pedia para a pessoa tomar aquele copo com água. Olha, meu amigo, isso virou uma febre no Brasil. A Igreja Deus é Amor cresceu muito nos anos 70, chamou a atenção de um jovem que trabalhava numa casa lotérica. O jovem chamava-se Edir Macedo, em 1979. Esse jovem se animou com a Universal do Reino de Deus, criou a sua pequena igreja, chamada Igreja Universal do Reino de Deus, e ele achou pouco, o rádio era pouco, ele investiu na televisão. Então, Edir Macedo, ele avança em relação a Deus é Amor. A Deus é Amor ficou no rádio. Edir Macedo vai para a televisão, no modelo do televangelismo dos Estados Unidos. E Edir Macedo, nos anos 80, ele avança para a televisão. Significa dizer, Edir Macedo inaugura o que chamamos hoje de neopentecostalismo. Ele traz toda essa enxurrada pentecostal para a televisão. Falar em língua, louvor, cura, milagre, desespero, choro, e principalmente essas questões concretas, rezar para arrumar emprego, rezar sobre carteira de trabalho. Cara, orar, né? Orar sobre carteira de trabalho. Então, isso virou uma febre que definiu os rumos de uma nova forma de pentecostalismo chamada neopentecostalismo, que agora está sem limite algum. O neopentecostalismo está se juntando com o traficante de São Paulo. Recomendo verem um livro extraordinário chamado A Fé e o Fuzil. A Fé e o Fuzil. Muito interessante esse livro, da editora Todavia, de Bruno Paes Manso. É um jornalista paulista que fez uma pesquisa muito interessante nas periferias de São Paulo sobre essa aproximação do neopentecostalismo com o tráfico e as milícias. Uma coisa impressionante, impressionante. Então, assim, o movimento pentecostal ele cresceu muito, para além da renovação carismática, tá certo, Antônio Carlos? Mas muito para além. E eu diria que o Papa Leão XIV não vai combater o carismático. O Papa Leão XIV ele tem lá suas simpatias por esse tipo de oração mais voltada para dentro. Ele é um agostiniano, né? Oração mais voltada para dentro, essa oração mais piedosa. Ele tem um traço piedoso, não tem jeito, né? É a formação dele, mas espero que, como Papa, ele mude. Uma coisa é ele ser bispo, outra coisa é Papa, né? Uma coisa é ele ser bispo de uma cidade do Peru, outra coisa é ele ser o Papa no mundo inteiro, né? Espero que caia a ficha para ele, enquanto é tempo. É isso. Muito bom. Muito bom. Eu não sabia que o Edir Macedo trabalhava na lotérica. O cara sempre gostou de dinheiro mesmo, né? Tá sempre por perto. Olha, não tem ninguém aqui. Cláudio Timóteo levantou a mão. Vai lá, Timóteo. Você está com o microfone desligado, Timóteo. O que dá, pela essa última fala do companheiro, o que dá para ver é que tem os projetos de direita muito bem estudado, né? Eles têm voltado à comunicação e, infelizmente, no Brasil hoje, eles estão interferindo com força na política, né? No campo da extrema-direita, do fascismo, né? Hoje, um retrocesso na Igreja Católica pode vir a acontecer com esse atual Papa, pode aumentar ainda mais as forças da direita no cenário político nacional. Isso é ruim para a classe trabalhadora, para os mais pobres, para aqueles que necessitam de investimento, aqueles que precisariam ter uma resposta a essa estrutura, né? Pelo visto, a única forma que nós vamos poder fazer esse enfrentamento é através da luta de classe, reacendendo a luta de classe no campo das questões sociais. Obrigado, Timóteo. Tem um comentário aqui. A maioria dos pregadores da renovação carismática tiveram um tipo de relação com drogas ilícitas. Muitos são ligados a clínicas terapêuticas que dão muito lucro, né? Não tem ninguém inscrito, eu vou fazer a última aqui, pergunta então, professor Romero.
E você daí já pode fazer o fechamento. Agradeço muito sua participação aqui, sensacional, toda essa análise que você faz conjuntural aí do que nós temos, né? Nós falamos da questão LGBTQIA+, falamos da questão do racismo, falamos da questão do mundo do trabalho, de como ser papa nesse mundo da uberização e como ele tem que entender isso. E na área ambiental, professor, qual será a posição do Papa? Porque também é uma área que, com certeza, vai ter que ter um posicionamento firme. Nós estamos vendo, inclusive, na COP, né, aqui que vai ser no Brasil, sendo preparada, um problema muito grande, que são patrocinadores, por exemplo, a JBS, né? Então, assim, a gente vê uma dificuldade muito grande de enfrentamento. E qual que é a posição do Papa nessa área, nessa questão ambiental? Olha, veja, essa será mais fácil. Ele já anunciou, não é? Ele vai continuar o debate ambiental feito pelo Papa Francisco, ele vai continuar. Ele já anunciou, logo no seu primeiro discurso, ele está preocupado, não é, com a questão ambiental. Eu fiz uma provocação num programa que eu fui, que era do DCM, do Diário Centro do Mundo, dizendo o seguinte: Lula, o presidente Lula, deveria já antecipar uma audiência com o Papa Leão XIV e convidá-lo para a COP30, que será no Pará. Porque, veja bem, o Papa Francisco havia dito a Frei Beto tornou público isso, de que ele tinha interesse de vir à COP30. E eu tenho certeza que se o Papa não tivesse adoecido, ele viria mesmo. Por quê? Porque é uma temática que diz respeito ao pontificado dele, né? Então, assim, se tivesse na assessoria do presidente Lula, imediatamente marcar uma audiência com o Papa, não é? Ir para Roma com um desses cardeais aí brasileiro e conversar e fazer um convite formal ao Papa, para que o Papa esteja ou na abertura ou no fechamento da COP30. Né? Agora, eu não tenho dúvida, tenho certeza que essa pauta ambiental, ele não vai fechar a porta. É uma pauta ambiental do Papa Francisco, é uma pauta ambiental que ele tem simpatia e será a maneira, de certa forma, dele honrar o Papa Francisco, a temática ambiental. Agora, a temática LGBT, meu amigo, aí vai ser difícil. Aí o Papa vai precisar demorar, estudar, não é, rezar e se converter um pouquinho, porque ele tem uma posição muito limitada nessa pauta. Agora, essa pauta não é só um problema do Papa, é um problema da Igreja. Veja, a Igreja Católica ela tem sérios problemas com a moral sexual. É um problema eclesial como um todo. Isso é um problema, não é à toa que é uma igreja que não sabe lidar com pedofilia, que não sabe lidar com seus padres abusadores e assediadores, estupradores. Então, assim, é um problema, minha gente, sério da igreja. O Papa Francisco, ele fez a coisa mais radical que poderia ser feita. Ele entregou a justiça comum. Para vocês terem uma ideia, esses abusadores nunca tinham sido julgados pela justiça comum. Geralmente eram acobertados. Né? O Papa Francisco entregou a justiça comum. Há um filme, por favor, vejam, há um documentário que está na Netflix, chamado Papa Francisco, um homem de palavra. Papa Francisco, um homem de palavra, do diretor alemão Wim Wenders. Nesse documentário, o Papa muda a fisionomia quando ele fala de pedofilia. E ele diz, entreguei a justiça comum. Entendeu? Ele diz lá no documentário. Então, assim, eu acho um dos melhores documentários sobre o Papa, inclusive. No melhor, não, os melhores não, o melhor. O melhor documentário sobre o Papa Francisco é esse, chamado Papa Francisco, um homem de palavra, de Wim Wenders. Então, assim, nessa pauta LGBT, meu amigo, não tem ilusão, não tem a menor condição, entendeu? Precisa amadurecer mais e tal. Agora, é um problema e ele vai enfrentar sérios problemas. Não é? A questão do abuso, pedofilia e tal, isso não parou na igreja. Inclusive, já há uma notícia. Eu confesso a vocês que eu não tenho prova, por isso que eu não tenho como averiguar. Eu sei que eu vi um artigo de jornal no Brasil em que o Papa, quando era bispo, em Chiclayo, ele acobertou um caso de pedofilia entre os agostinianos. Um caso no Peru, um caso em Chicago, nos Estados Unidos. Agora, Romero, você tem prova disso? Não, não tem. Eu vi uma nota de jornal, imagina. Né? Nesse império de fake news, é bom a gente tomar cuidado. Mas, assim, essas notícias, não é? É bom a gente averiguar. Eu só estou dizendo que há uma acusação. Ele não falou sobre isso e não vai falar. Né? Agora, com o Papa, não.
Agora é que ele não vai falar mesmo. Mas, assim, é um tema muito delicado, é um tema perigoso na igreja. E é um tema, veja bem, foi o tema que derrotou o Papa Bento XVI. Foi o tema que derrotou o Papa Bento XVI. Né? É isso. No mais, olha, eu quero, Rodrigo, agradecer, né, a paciência de vocês aqui, agradecer a presença de todos e todas, né? E acho que é um debate que está começando. Veja, o Papa está com 2 semanas de Papa, né? A gente já está aqui, eu não quero também fechar as portas completamente, né? Eu quero esperar o primeiro documento dele, o primeiro texto dele, ler com calma, analisar tal. Eu acho que no primeiro documento a gente vai ter o perfil para onde vai o Papa. É comum isso. O primeiro documento vai indicar para onde vai, né, ele. É isso, viu, Rodrigo? Eu agradeço. E acho importante a gente continuar usando essas redes digitais, porque essas redes digitais não podem ficar dominadas só pela direita, minha gente, não pode. A extrema-direita cresceu nessas redes digitais, nessas plataformas, nesses grupos. Eu passei um tempo estudando a direita católica nas redes digitais. Os caras cresceram aqui. E eu acho que a esquerda brasileira tem que encontrar o seu lugar nessas redes digitais. A esquerda brasileira não pode achar que não tem o que fazer aqui. A esquerda brasileira tem que articular dialeticamente a luta das ruas com a luta das redes, a luta das redes com a luta das ruas. Só a luta das ruas não vai. Essas redes digitais hoje são as redes onde estão os jovens, onde está a juventude. Não há no Brasil hoje um jovem que não tem um celular. Não há hoje no Brasil um jovem que não tenha rede digital. Não há, minha gente. Então, assim, a gente não pode prescindir delas para a militância política, para a formação de base, para estudo, para se comunicar, porque não tem como se livrar delas nesse mundo contemporâneo. Não tem como. Não tem como. Agora, eu acho que é importante também a articulação com a luta de rua, né? Aquilo que o Cláudio chamou de luta de classe. Eu acho importante, porque o ano que vem, esse país pode virar um palco de guerra. O ano que vem, o Brasil pode ser um palco de guerra. Essa eleição para presidente não será coisa para adolescente. É isso. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu demais. Doutor Romero, tem o Brito de Sociologia que não falou ainda, ele ergueu a mão depois. Ele acabou de cair falando nisso. Ah, não, tá aqui, ó, tá aqui com a gente. Ele voltou, tá aí. Isso. Eu venho insistindo nessa questão das redes sociais desde 2019, né? Assim, insistentemente, na pandemia, o tempo inteiro nós fizemos, inclusive fazendo formação por aqui também, jogando para as redes, né? E a gente observa agora, nesse momento, que, inclusive, as big techs estão do lado de lá e vão combinar algoritmos mesmo sem pagamento, né? Então, é um problema a mais para nós que a gente tem que combinar realmente nas ruas e nas redes. Posso passar a palavra para o Brito e depois rapidamente te mostro e você termina daí, Romero? Obrigado. Vai lá, Brito. Microfone. Está fechado. Está fechado o microfone, Brito. Brito, você está ouvindo a gente? Está com o microfone fechado. O microfone está aberto. Eu acho que é por conta do fone de ouvido. Tenta desconectar o fone. Não. O seu microfone está aberto, mas não estamos te ouvindo. Desconecta o fone do computador ali. Brito, não estamos ouvindo. Ele saiu e ele vai entrar de novo, eu acho. Timóteo, enquanto isso, você vai fazendo sua colocação e ele está voltando daqui a pouquinho aqui. O microfone de novo. Deu certo, Rodrigo? Sim, pode mandar. Falo ou espero ele? Não, pode falar, daí quando ele voltar... Bom, a questão da extrema-direita, como se diz, ela está vindo com tudo para cima. E nesses últimos 60 dias, estão tentando caçar o deputado Glauber Braga, por fazer enfrentamento ao orçamento secreto, né? Seria bom que todos pudessem solidarizar, ser solidário a esse camarada que tem compromisso com as lutas sociais, que vem fazendo enfrentamento ao orçamento secreto, né? Eu acho que todo mundo já tem consciência do que aconteceu. Ele deu um bico na bunda daquele picareta do MBL que vinha atacando a honra da mãe dele.
né? Mas esse mesmo Congresso não teve a coragem de caçar o assassino de Marielle, o mandante da morte dela. Ficou recebendo 1 ano salário, verba de gabinete, mesmo preso. Então, temos uns 60 dias para a gente fazer esse enfrentamento nas ruas e nas redes sociais também. Fico por aqui. Bem lembrado, Tio. Bem lembrado. Hoje o Glauber estava no Paraná, já vi as imagens, bombou, Renato Freitas estava lá também e tudo mais. Brito, vamos ver agora. Sexta-feira ele está aqui em Aracaju, Glauber Braga. Olha. Estão me ouvindo agora? Sim, ótimo. Então, 2 coisinhas rapidinho. Em relação ao movimento carismático, que eu venho desse movimento, infelizmente, muita raiva que muitas pessoas têm até hoje em relação ao Papa Francisco, que, na realidade, o padre Roberto Litieri tem a mão do Papa Francisco, o afastamento, né? E graças a Deus, do pedófilo padre Roberto Litieri. Mas uma coisa que eu queria perguntar para o Romero, primeiro eu já fiquei até angustiado pela resposta em relação ao racismo, né? Mas, assim, queria perguntar para o professor Romero sobre essa relação com o Trump. Até quando vai essa lua de mel, né? Porque o Trump tem cometido coisas terríveis com os imigrantes, né? E vai continuar fazendo isso. E o Leão XIV, o Papa, ele morou no Peru, né? E tem essa ligação latino-americana, né? Então, até quando você acha que vai essa lua de mel, hein? Primeiro uma coisa, Brito, acho que o Brito lembrou bem, o padre Roberto Litieri, ele foi da famosa Toca de Jesus, né? Esse é outro caso. Toca de Assis. Toca de Assis, perdão, Toca de Assis. Foi outro caso que, assim, a própria igreja acobertou até quando pôde, porque esse cara era um verdadeiro predador e, assim, uma coisa assustadora. De repente ele estava em Israel, de repente ele estava morando com o bispo em Campinas e ninguém sabia por quê. E a Toca de Assis ficou sem liderança, aqui mesmo o pessoal perdeu o rumo. Então, assim, uma coisa assustadora. Depois se descobriu, né? Assédio, não sei o quê. Tá aí o resultado. Tá aí, hoje ninguém sabe onde está esse cara. Romero, deixa eu só corrigir um negocinho. Só corrigir. Na realidade, ele não morou com o bispo. Ele morou com aquele padre, sabe, o padre bolsonarista lá da século XXI, que era lá pertinho de casa. O bispo Bruno, na realidade, combateu ele todo o tempo. Todo tempo. Mas ele morava lá com... Até hoje está morando lá. Você imagine, vê que situação. Então, assim, essa coisa é um problema sério na igreja. E eu acho que esse padre é só um exemplo, tal, né? E veja que coisa interessante. Era um movimento muito bonito esse Toca de Assis. Muito bonito. Era um movimento nacional, minha gente. Um movimento nacional que basicamente foi derrotado por conta de assédio, abuso e pedofilia. Veja que situação, né? Só para ter uma ideia. Agora, Brito pergunta uma questão, Britório, veja bem, esse Papa, ele é cidadão peruano, ele renunciou basicamente à cidadania dele americana. Ele saiu dos Estados Unidos em 77, basicamente não voltou mais, passou só um pequeno interregno, quando ele foi superior dos agostinianos de Chicago, depois ele não voltou mais. Ele não tem, na verdade, pouco ele tem de cultura americana, ele não tem nada com Trump, muito menos com o vice. Ele já criticou, quando era bispo, o vice-presidente, o DeVance, que é o vice-presidente do Donald Trump. Então, assim, nisso eu não tenho nenhum problema em dizer e fico muito tranquilo. Ele não tem ligações com o Donald Trump, em termos de influência dele. Tal. Agora, eu não tenho dúvida, em algum momento eles vão se chocar. Em algum momento. Né? O Donald Trump, ele anunciou, ficou feliz, um Papa americano, eu vou me encontrar com ele, tal. Mas isso foi fogo de palha de Donald Trump. Né? O Papa nem montou ainda a sua recepção, né, aos presidentes. Ele nem tomou posse formalmente, ele ainda vai tomar uma posse formal como chefe de Estado. Agora, com Donald Trump, ele não fez. Ele é um moderado. Olha, Donald Trump, hoje no mundo, ele pertence a um esquema de extrema-direita. Né? Esse Papa, ele não faz parte desse esquema de extrema-direita. Claro que tem setores do catolicismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, há um cardeal chamado Cardeal Burke. Esse é aliadíssimo a Trump, à extrema-direita. O catolicismo nos Estados Unidos, ele é um catolicismo, porque no Brasil se tem uma triste mania de imaginar que os americanos é basicamente terreno de protestante. Não é verdade. Para você ter uma ideia, o catolicismo nos Estados Unidos, ele está entre 30% a 35% de católicos. Para você ter uma ideia, é a única igreja que tem a maior unidade, porque os protestantes dos Estados Unidos, eles são muito divididos, inclusive.
muito divididos. O catolicismo ele é mais unificado. Agora, a divisão que há no catolicismo americano é entre um tradicionalismo, o catolicismo americano ele é muito tradicionalista, e um grupo de progressistas. Para você ter uma ideia, o catolicismo dos Estados Unidos tem de tudo. Por exemplo, tem um padre, o padre mais avançado no debate LGBTQIA+, é um padre americano, sabiam disso? Você depois procurem lá no Google um padre chamado James Martin. Esse padre é um padre jesuíta. Esse padre é o padre mais odiado na igreja por conta da pauta LGBTQIA+. Ele escreve livro, ele milita, ele tem trabalho, ele abençoa casais homossexuais. Esse padre é o calo dos tradicionalistas americanos. James Martin, ele já esteve aqui no Brasil, inclusive. Ele escreve muito, artigo dele no site do IHU, do Instituto da Unicino, tem artigo dele, você coloca lá, James Martin, você vai encontrar. Então, os Estados Unidos têm de tudo, tudo. Então, o Papa, na verdade, o Papa Leão XIV, ele vai, primeiro, reorganizar o catolicismo dos Estados Unidos, esse é o projeto dele. Ele quer reorganizar o catolicismo dos Estados Unidos e livrar dos tradicionalistas de direita. O maior problema do catolicismo hoje, nos Estados Unidos, é os chamados tradicionalistas de direita, né? Que, de um modo geral, estavam muito distantes do Papa Francisco. Agora, com relação a Trump, o Leão XIII não vai acompanhar o projeto trumpista. Isso para mim, é o mais importante, inclusive, desse papado. Mas é isso, minha gente. Agradeço demais. Rodrigo, o convite. Brito, muito bom lhe ver aqui. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui, viu? E um abraço. E vamos nos encontrar outras vezes. Bom, à medida que a coisa vai avançando, né? Eu agradeço demais, viu, minha gente? Muito boa noite. Muito obrigado, professor Romero. A gente que agradece. Obrigado a todo mundo que esteve aqui participando.